Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e hoje eu vou falar um pouquinho sobre juros compostos, ok? Então eu vou tentar resolver aqui através da fórmula básica, né, de juros compostos, e depois eu vou resolver na calculadora HP12C também para você ver como é que funciona tudo certinho, bem fácil, tá? Então eu vou partir de um primeiro exemplo aqui, tá? E através dele depois eu vou modificando esse enunciado, vou tentar calcular montante, capital, taxa, tempo, só para você ver as maneiras diferentes que podem ser feitas, ok? Então, começando aqui com esse exemplo, quanto que eu devo aplicar hoje para resgatar R$ 6.555,43 no final de um ano, né, a taxa de 4% ao mês, ok? Então, eu vou resolver aqui primeiro pela fórmula e aí na sequência a gente resolve na HP, ok? Vamos lá então. Bom, a fórmula basicona aqui do juros compostos é essa aqui, né? Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N, tá? Em alguns livros, alguns outros professores, eles gostam, né, de dar uma fórmula para o montante, eles gostam de dar uma fórmula para o capital, uma fórmula para a taxa, uma fórmula para o tempo, né? Eu acho que é um pouco, para quem está começando agora, tendo o primeiro contato, fica um pouco complicado, um monte de fórmula, eu acho que acaba confundindo um pouco, sendo que com uma única fórmula você consegue resolver qualquer um deles, né? Você consegue descobrir montante, capital, taxa e tempo, né? Que eu vou tentar fazer aqui um de cada, um exemplo de cada para você entender um pouquinho melhor, tá? Então, nesse primeiro enunciado, eu estou querendo descobrir o valor do capital inicial, né? Então, eu já tenho montante, eu sei quanto que eu vou acumular. Eu preciso acumular um determinado valor no final do período de um ano, a uma taxa de 4% ao mês. E eu quero descobrir quanto que eu precisaria guardar hoje para daqui a um ano ter o meu valor de 6.555,43, ok? Então, o que que eu faço, né? Eu sempre indico para quem está começando e não tem muita segurança ainda, começar a montar um cabeçalho. O que que é isso? Você vai selecionar aqui as informações que você tem antes de jogar na fórmula. Eu acho que isso facilita um pouco, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um montante, né, que é o valor final que eu preciso, de 6.555,43, o tempo, que é um ano, e a taxa, que está ao mês, né, 4%. Ok, legal. Então, aqui no juros compostos, a primeira coisa que você precisa prestar atenção é tempo da taxa e tempo da operação, né? Esses dois itens aqui, eles precisam ter a mesma base de tempo na hora que você vai substituir na fórmula. Ou seja, se a minha taxa está ao mês, eu tenho que ter o tempo ao mês também. Ou vice-versa, né? Se meu tempo está ao ano, eu teria que converter essa taxa ao ano. No caso de juros compostos simples, né, ainda não estou falando de cálculo de parcelas, nada, fica muito mais prático eu converter o tempo, né, o mês para ano, do que pegar a taxa e converter ela para mês, porque aí eu preciso usar uma outra fórmula de taxa equivalente, que eu vou fazer outro vídeo para isso, ok? Aqui no montante, né, juros compostos, calcular montante, capital, taxa, tempo, fica mais fácil fazer essa conversão. Agora, se você optasse por querer converter a taxa, precisaria utilizar o critério de taxa equivalente. Como eu já disse, vou fazer outro vídeo específico para isso, porque é um pouco mais complexo. Quem está começando agora tem um pouco de dificuldade. Então, basta você substituir aí na fórmula, né? Então, eu tenho aqui 6.555,43 de montante. Capital eu não sei, que é o camarada que eu quero descobrir, calcular agora, né? 1 mais a taxa que está ao mês, 4% é 0,04, e o ano que eu falei para você que deve ser convertido. Ou seja, se a taxa está ao mês, eu preciso ter o tempo ao mês também. Então, um ano tem 12 meses. Então, eu coloco 12 aqui no lugar. E agora eu caio numa continha bem simples, né, de ser feita. Então, primeiro, né, eu preciso resolver esse 1 mais 0,04 elevado a 12, que eu vou lá na HP12C e vou fazer isso. 1 mais 0,04, né? Então 1 enter, 0,04 mais 1,04. E aí eu vou elevar a 12. Então você não precisa apagar, não precisa dar enter, não precisa fazer nada aqui na HP. Já digito 12 na sequência e aperto essa tecla Y elevado a x, né? Que dá 1,60. Aqui ela está arredondando. Sempre que você ligar a sua HP, ela vem nesse padrão standard, né? Se você não fez nenhuma alteração anteriormente, antes de desligar ela,
ela vem com duas casas depois da vírgula. Mas se você apertar o F e o 9 aqui, ela vai aparecer todas as casas da vírgula. Aliás, o F e qualquer casa, qualquer número aqui vai definir a quantidade de casas depois da vírgula, né? Então, se eu quisesse 5, F5, 5 casas depois da vírgula. E aí ela já usa a metodologia de arredondamento padrão, ou seja, até 5 ela arredonda para baixo. Aliás, até 4, né? 4,99999 ela vai arredondar para baixo. E aí, a partir de 5, ela arredonda para cima, tá? Eu gosto de trabalhar com todas as casas aqui no visor, ok? Então eu tenho o valor aqui de 1,6010322219, tá? Então, só substituindo aqui para você ver, para ficar mais fácil, né? Na verdade aqui eu fiz a transferência aqui para o outro lado antes de resolver, mas eu poderia ter feito aqui a conta já, né? Não teria problema nenhum, vai aparecer nessa segunda linha aqui, ó. Então eu teria o valor, né, capital igual, né? Eu só joguei ele para o outro lado aqui para ficar mais convencional, né? 6.555 dividido pelo 1,6010322219 aqui, né? Então eu preciso fazer essa divisão agora. Como a HP é uma ferramenta muito bacana, que ela está aí para te ajudar, não para te prejudicar, e muitas pessoas não gostam de mexer muito nela porque sentem certa dificuldade, mas isso é uma falta de prática. Então o que você vai fazer? Você já fez essa conta e está com um número aqui na tela. Você vai digitar 6.555 agora, ponto 43, né? E você precisa fazer a divisão de 6.555,43 dividido por 1,6010322219, ok? Se eu apertar o dividir aqui agora, ele vai fazer o contrário, ele vai fazer 1,60 dividido por 6.000. Não é isso que eu quero o contrário, eu quero 6.555,43 dividido pelo 1,60 tarará, tarará, aqui, né? Então eu tenho uma funçãozinha aqui na HP que é bem interessante, que dá para você aproveitar, né? O número que já estava na tela dela. É esse y maior ou menor, esse x, perdão, maior ou menor que y. Você troca de lado, entendeu? Então troquei de lado. Agora sim, o 6.555,43 que está lá na memória dela, a hora que você apertar o dividir, ele vai fazer a divisão pelo número que está aqui na tela. Aliás, só alertando vocês, né? Qualquer operação que você vai fazer na HP, ela sempre vai pegar o que está na memória dela, dividido, multiplicado, somado, subtraído pelo o que está na tela, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado na hora que está fazendo a conta, para não se perder nisso. Por isso que as pessoas não gostam um pouco da HP12C, né? Porque como ela requer uma atenção maior na hora da operação, de qualquer operação, né, de qualquer conta, as pessoas acabam ficando um pouco, né, isso aí para mim é um pouco de preguiça, né? A pessoa sente um pouco de preguiça na hora de fazer as contas, não quer pensar muito, né? E aí acaba achando que a calculadora não é legal, mas simplesmente a pessoa, né, que está operando a calculadora que não é legal, né? Então é só uma falta de costume. Depois que você acostuma, fica muito mais prático. Então aqui eu tenho o valor monetário, né, de 4.094,50. Tem um monte de casa aqui depois da vírgula. Você pode apertar o F2 e arredondar para duas casas decimais, porque como isso é um valor monetário, a nossa moeda só tem duas casas depois da vírgula, né, que são centavos. Então eu tenho o valor de 4.094,50, né? Então, quanto que eu precisaria poupar um ano antes para depois, né, de decorrido esse tempo, ter R$ 6.555,43 na mão? R$ 4.094,50, ok? Bom, aqui eu resolvi pelo método convencional, né, pela fórmula, bem simples, tá? Mas tem uma maneira muito mais prática de resolver na própria HP12C utilizando as teclas financeiras, que é o que a gente vai ver agora, tá? Então, voltando aqui na HP12C, antes de você fazer qualquer conta utilizando as teclas financeiras, né, que é essa primeira linha à esquerda da sua máquina, né, quando você está olhando para ela, ela fica à esquerda, primeira linha superior é boa, né? A primeira linha à esquerda da sua máquina, todas elas são teclas financeiras, né? Então, quando você vai utilizar essas teclas financeiras, e principalmente aqui no Brasil que nós estamos, né, as operações financeiras são regidas sob o sistema de capitalização composta, o ideal é que você faça algumas configurações nela, porque ela faz vários tipos de contas financeiras. Então você precisa dar uma conferida aí em algumas configurações básicas antes de sair fazendo as contas utilizando as teclas financeiras. A primeira dela
é dar uma olhadinha se ela está sob o sistema de capitalização compostas, ou seja, se ela vai calcular em cima de juros compostos. Como que eu sei disso? Tem que aparecer um Czinho aqui na tela dela. Ó. Não está aparecendo. Se por um acaso na sua máquina não estiver aparecendo, você precisa apertar a tecla STO e depois o EX. Aí vai aparecer o C aqui. Mas e se já estiver aparecendo, professor, se eu desligar eu perco ele? Não, você pode desligar a máquina. Aqui eu não tenho como desligar porque eu estou na internet, ela não desliga, né? Mas se você desligar ela e ligar, você vai ver que o C sempre vai estar ali, tá? Se você quisesse tirar, apertaria novamente STO e EX, sumiria esse C de juros compostos, né? E aí os cálculos, alguns dos cálculos financeiros não seriam regidos sob o sistema de capitalização composta quando você utilizasse as teclas financeiras. Então toma um pouco de cuidado antes de fazer qualquer conta aqui para não distorcer o resultado final, tá? Então um dos pontos era esse. O outro ponto, dá uma olhada aí se sua máquina está no padrão brasileiro de separação de milhar e decimal, né? Às vezes a máquina não está, te confunde. Então aqui, ó, só digitando, né? Estou separando o milhar com ponto e o decimal com vírgula. É o padrão nosso, né? Pode ser o padrão americano, que é o contrário, separa milhar com vírgula e o decimal com ponto, né? Então toma um pouco de cuidado, dá uma olhadinha nisso. Esses são os dois principais itens que você precisa dar uma olhada antes de usar HP. Vamos à conta, que é o que interessa. Então, olhando aqui o enunciado novamente, deixa eu ir para ele, só um minutinho. Então, quanto eu devo aplicar hoje para resgatar o valor de 6.555,43 no final de um ano, a taxa de 4% ao mês? Bom, então 6.555, conforme eu já tinha anotado, né, que eu fiz aquele cabeçalho que eu indico para você fazer, 6.555 é o valor do meu montante, do meu valor futuro, né? Então aqui na HP12C a tecla de montante é o VF, que está em inglês, né, Future Value, valor futuro, ou seja, 6.555,43. Você vai apertar essa tecla, você vai alimentar ela, né? Então é só digitar o número, não precisa dar Enter, não faça nada disso, aperta a tecla FV, ela dá uma piscadinha dizendo, né, que entrou o número lá, essa informação nessa tecla, ok? E aí, continuando aqui, né, a taxa de 4% ao mês, então você vai, do jeito que você, diferente da fórmula que a calculadora não entende 4%, se você digitar 4 aqui na fórmula, está errado, porque ela entende como 4 inteiros, né? Mas na tecla financeira você não precisa digitar 0,04, você pode digitar no formato percentual mesmo, que ela vai entender isso, tá? Isso exclusivamente na tecla financeira, tá? Toma cuidado com isso, que tem muita gente que se confunde. Faz na fórmula com 0,04, chega aqui na HP, coloca 0,04 aqui no I, também dá errado, tá? Então 4%, ela entende que isso aqui é um percentual a hora que você apertou o I aqui, tá? E para finalizar o tempo, né? Então se eu estou utilizando a taxa ao mês, eu preciso colocar o tempo ao mês também, um ano, eu tenho 12 meses, N. Que eu preciso calcular? Eu quero o valor do capital, né? Capital é o valor presente, ou em inglês Present Value, que é essa tecla aqui da HP, PV, tá? Aí você vai apertar o PV e você vai ter o valor de 4.094,50. Mas por que saiu negativo? Porque as teclas financeiras da sua HP12C, elas trabalham com a sistemática de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que entradas e saídas de dinheiro, né? Então, como ela é uma calculadora antiga, lá no passado, né, não se tinha tantos softwares de planilhas eletrônicas, né, que faziam contas. Então a HP era muito utilizada e o sinal era muito relevante nas contas, né? Então as pessoas queriam fazer contas e saber se sobrou dinheiro, se faltou dinheiro e etc. Então ela é programada com o sistema de fluxo de caixa. Então toda vez que você utilizar uma tecla financeira, se você alimentou o primeiro número, que no nosso exemplo aqui foi o FV, como valor positivo, ela entendeu que esse dinheiro entrou no seu caixa, tá? E aí quando você pede para ela calcular alguma coisa aqui relacionada à tecla financeira, que nem eu pedi o PV, né, ela vai responder com o sinal contrário que você informou na primeira tecla.
Ou seja, lá no FV eu coloquei 6.555,43 positivo, ela vai me dar um sinal negativo aqui, como se o dinheiro tivesse que sair do caixa, tá? Mas isso é uma mera indicação de movimentação de caixa, isso não quer dizer que está acontecendo de verdade, né? Como eu disse, era muito utilizado lá no passado, né? Então você pode ignorar esse negativo no caso de você estar calculando PV, PMT e FV, somente nesses casos, tá? Deixar bem claro isso, para isso não virar uma regra padrão, porque esse sinal negativo tem utilidade em outras funções aqui na HP12C, tá? Então, mas eu não quero que saia negativo. Tudo bem, então basta você fazer a conta novamente. Você digitar 6.555,43 e antes de você colocar no FV, você coloca ele negativo apertando o CHS. Aí você aperta o FV, está informando ele negativo. Então, se eu falei para você que ele entra negativo, o resultado da outra tecla financeira tem que ser positivo, é isso que vai acontecer. 4 é o I, 12 é o N, eu quero o PV, e aí eu tenho 4094,50 positivo, ok? Então, só toma um pouco de cuidado, né, para não se enrolar com esses detalhes, né? Principalmente quem está começando agora acaba ficando um pouco perdido, tem essas dúvidas, né, que são bem simples e bem fácil de entender, ok? Bom, então aqui nesse primeiro exemplo eu acabei utilizando a fórmula genérica lá de montante, né, de juros compostos para calcular o montante, e nesse exemplo eu calculei o montante, o capital, perdão, né? Na verdade a fórmula genérica é de montante, mas eu acabei calculando o capital porque faz parte da fórmula. Então, como eu disse, eu não preciso ter uma fórmula para capital, uma fórmula para montante, uma fórmula para I, para o tempo, né, para taxa. Tem professor que gosta de dar um monte de fórmula. Eu particularmente, quando eu estudei, foi assim, eu fiquei um pouco perdido, e depois que eu descobri que é muito mais fácil utilizar apenas uma fórmula e você tem que aplicar as regras matemáticas. Agora, se você nem vai ser obrigado a resolver por fórmula, você resolvendo na HP12C é muito mais prático, como você viu aqui comigo, tá? Eu vou, por esse vídeo está um pouco extenso, eu vou gravar um outro separado mostrando como calcula montante, outro para taxa, outro para o tempo, para não ficar tão maçante assistir o vídeo, tá? Então até o próximo vídeo e obrigado aí pelo prestígio.